Eu vou mostrar aqui para vocês uma aplicação do algoritmo genético, no caso para otimizar campanhas de marketing. Aqui eu tenho uma empresa, é uma situação, um problema fictício, tá? Não estou usando nenhum dado real. Aqui é só para mostrar a aplicação dos algoritmos para vocês. Tem uma empresa que ela quer investir em campanhas de marketing. Eu defini aqui, um exemplo, ela tem R$ 150.000 para campanhas de marketing. E aí ela vai alocar esse dinheiro entre o TikTok, Facebook, Instagram, e-mail, influenciadores digitais e o YouTube. Aí ela quer saber o quanto que ela vai destinar para cada um desses veículos de comunicação, o quanto que ela destina de dinheiro para otimizar ao máximo o seu lucro, né? Essas campanhas vão trazer um retorno de novos clientes e o quanto de lucro que vai vir desses possíveis novos clientes que as campanhas de marketing vão tentar alcançar. O lucro ele é calculado, o objetivo é maximizar o lucro, ele é calculado cada conversão, cada nova pessoa, cada novo cliente traz um determinado lucro para a empresa. E aí o lucro total é a quantidade de conversões vezes o lucro unitário de uma pessoa, de um novo cliente. Aí eu acho o lucro total calculado. Aqui nessa metodologia eu usei o elitismo e a roleta viciada. Quem não está muito familiarizado com esses conceitos, é melhor rever aquela aula de teoria que é de 1 hora que eu gravei. Aqui eu não vou citar de novo todos os conceitos, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Mas que eu estou usando o elitismo para salvar o melhor indivíduo até então definido. E se eu não achar um indivíduo melhor que esse indivíduo que eu tinha, ele vai continuar sendo o meu melhor indivíduo. E eu vou sempre passando esse meu melhor indivíduo que eu já encontrei para a próxima geração, para a geração seguinte. Esse aqui é um elitismo só para um elemento. Eu poderia aplicar para os 3 melhores, 4 melhores, mas no caso aqui eu estou aplicando só para um indivíduo. Só para o melhor. É o meu melhor global. Né? Se o meu melhor global não melhorar, eu continuo usando o melhor global anterior. E usa a roleta viciada para selecionar os indivíduos que serão pais de novos filhos. Aqui nessa célula eu estou fazendo a importação, eu estou exibindo, né, os dados. Aqui eu tenho os seis canais de comunicação, os custos por conversão, o lucro, a quantidade de conversões para cada R$ 1.000 investido. Cada R$ 1.000 que eu destino no TikTok, eu tenho previsão de 18 novos clientes. E cada um desses novos clientes tem um lucro de R$ 25 por conversão. É o que eu espero de lucro para cada novo cliente. E aqui tem um ponto muito importante. Como eu falei lá no vídeo da teoria, a função fitness é o coração do código. Ela define o que eu quero maximizar ou minimizar e as restrições do problema. Né? Se um indivíduo tem uma nota boa, essa nota vem da função fitness, então é ela que faz a avaliação. Ela direciona a evolução do algoritmo. E aqui eu tenho restrições que devem ser seguidas. Cada canal de comunicação tem um teto máximo de valor que ele pode receber. Por exemplo, o TikTok. O máximo que pode ser destinado para o TikTok é R$ 45.000. Já para o YouTube é R$ 35.000. Aí, novamente, isso aqui são dados fictícios que eu defini, tá? Isso é uma situação, um problema qualquer. O objetivo aqui é mostrar para vocês a aplicação dos algoritmos genéticos, a aplicação dos algoritmos da computação evolucionária da classe meteorística. Aí lembrando que a meteorística são problemas computacionais em que não é viável buscar uma solução perfeita. Seria um gasto intensivo de capacidade computacional, sendo que o objetivo em si é achar soluções boas, ótimas, que já atendam ao problema. Aqui, muito provavelmente, que se eu rodar esse algoritmo 10 vezes, eu vou achar 10 resultados diferentes, mas bem próximos. E isso é o que se destaca na classe meteorística. Essa proximidade das soluções boas, ótimas. E aqui, esse código está todo estruturado em funções, não usei nada de programação orientada a objetos, que é uma parte de classes, que é uma programação mais avançada, mas fazendo isso, eu normalmente programo só usando funções e já funciona bem, eu consigo atingir os objetivos. Eu acho que se vocês estudarem por esse código, usando essa programação em blocos, vocês vão conseguir entender a aplicação dos algoritmos e daqui a pouco desenvolver os seus próprios algoritmos. Aqui eu vou explicar as funções e depois vão ver como essas funções estão todas relacionadas
dentro de uma grande função chamada que é o algoritmo genético. O algoritmo genético vai interagir com todas essas funções menores. Ele é composto por todas essas pequenas funções e assim juntas elas trabalhando juntas criam uma inteligência artificial que vai buscar otimizar o lucro dessa empresa. Aqui, essa primeira função, ela gera um indivíduo. Como são 6 campanhas de marketing, então eu tenho 6 genes. Cada gene representa uma campanha de marketing. Lá na aula, eu tratei muito do gene como sendo um bit, né? Mas ele também pode ser um valor contínuo. No caso aqui, eu estou fazendo isso. Essa função, ela gera um indivíduo com 6 bits. E cada bit é um valor contínuo. E esse valor, ele cada valor, né, cada campanha de marketing tem a sua restrição. Eu gero um indivíduo de forma aleatória, mas que atenda às restrições. E tem uma restrição que também é muito importante, que é a restrição do valor total. Juntando o valor investido em cada um dos 6 canais, esse valor não pode ser maior que R$ 150.000. Então essa função vai gerar indivíduo até que ele atenda às restrições do problema e que o somatório total seja abaixo de R$ 150.000. Tá, eu vou aqui mostrar um exemplo para vocês. Quando vocês vierem rodar o código, pela primeira vez, vocês vão rodar aqui em cima, tá? Nesse one, porque aí você vai fazer uma compilação de todas as funções. Aqui eu já fiz isso, agora eu posso compilar célula por célula. Aqui, ó, vocês vão ver, ó, sempre que eu apertar, eu vou gerar um novo indivíduo. Ele vai ter 6 genes, cada gene está atendendo às restrições do problema e o somatório total é menor que 150.000. Aqui eu tenho a função gera população. O que é que ela faz? Ela chama a função cromossomo várias vezes e cria quantos indivíduos eu quiser. Por exemplo, bem aqui, ó, gera população, aí tem dois parâmetros, 10 e 6. O que é o 10? Significa que são 10 indivíduos, essa população terá 10 cromossomos e cada cromossomo tem 6 bits. Eu rodando aqui, ó, vocês vão ver, ó, são sempre 10 indivíduos gerados com 6 bits atendendo às restrições do problema. Aqui eu posso ter soluções boas, péssimas ou excelentes. O objetivo aqui da metodologia dos algoritmos evolucionários é partir de soluções aleatórias e evoluindo essas soluções ao longo do tempo, partindo das mais aptas. As mais aptas tendem a gerar mais filhos. Esses filhos tendem a ter características melhores. Pode acontecer que não também. Mas, em geral, o objetivo da metodologia é fazer os novos indivíduos, serem melhores do que o que eu já tinha, ou tentar, de alguma forma, ir otimizando ao máximo. E aqui E essas funções elas vão trabalhar em conjunto para atingir isso, certo? Aqui tem a função fitness, né, que é a função que é o coração do código. Aqui o que, é que ela está fazendo? Cada cromossomo, cada indivíduo ele é avaliado, eu mando para ela. Vejo primeiro se cada gene está atendendo às restrições para cada campanha de marketing, se o valor do YouTube não estourou a restrição, se o valor do Instagram não estourou a restrição. Eu também vejo se o somatório total dos 6 bits, dos 6 genes, não está estourando o valor de 150.000. Se alguma dessas restrições for quebrada, esse cromossomo é ruim, né? Ele é uma péssima solução. Então ele recebe uma nota péssima. Isso diminui drasticamente as chances dele de gerar um filho na próxima geração. Não elimina, mas diminui muito. Aí por que essa chance dele aqui é baixa? Né? O que define como um indivíduo vai gerar filhos é a quantidade de lucro, né? Se o indivíduo está atendendo às restrições, o lucro dele vai ser calculado. Aí, por exemplo, um indivíduo tem um lucro de 40.000. Já esse aqui vai ter um lucro só, e um indivíduo ruim vai ter um lucro de R$ 1. Pelo sorteio da roleta viciada, pelo aquele método que eu expliquei lá na aula de teoria, vai haver um sorteio para eu achar um determinado indivíduo. O indivíduo que tem um valor de 40.000, ele tem muitas mais chances de ser sorteado que um indivíduo que tem só nota 1. Então aqui, a chance desse indivíduo que tem nota 1 ser pai é muito baixa. Aí eu primeiro vejo se alguma das restrições foi quebrada. Se nenhuma tiver sido, aí eu vou avaliar o cromossomo normalmente e vejo o lucro retornado por ele. Aqui eu vou mostrar um exemplo para vocês, que tem um cromossomo que ele é gerado pela função cromossomo lá em cima. Aí eu calculo o lucro dele. Depois eu faço uma pequena alteração, que é no segundo índice desse cromossomo, que é o seu segundo gene. Eu vou inserir o valor de 50.000. Aqui eu estou quebrando a restrição, tá? Porque o segundo bit
o segundo gene, ele não pode ter valor 50.000. O máximo valor para ele é 40.000. Eu estou inserindo 50.000. Aí depois eu calculo o lucro com essa mudança que eu fiz. E agora eu vou exibir, ó. Tá aqui, tá sendo exibido, né? Primeiro eu tenho um cromossomo gerado de forma aleatória lá na função cromossomo. Depois eu faço uma mudança no seu segundo gene. Coloco 50.000. Aqui eu estou quebrando a restrição. Aí vejam, ó. Esse primeiro valor de 30.983 é o lucro do cromossomo, gerado de forma aleatória. E esse 1 é o lucro do cromossomo quando eu fiz uma alteração nele e eu quebrei uma das restrições. Então aqui vocês podem ver, ó, que a nota dele é muito ruim. Então se eu fizer um sorteio, é muito provável que esse cara que tem 30.000 seja mais facilmente selecionado na roleta viciada do que esse aqui que só tem nota 1. Bom, aqui a próxima função é melhor indivíduo. O que é que ela faz? Ela analisa quem é o melhor indivíduo de uma geração. Isso é fundamental, que eu consigo ver a evolução do algoritmo ao longo do tempo, certo? E vendo como é que eu estou conseguindo evoluir as soluções. Tá? E se seleciona melhor, aqui é um exemplo dele. O que é que está acontecendo nessa linha? É uma coisa muito boa de Python, eu consigo fazer uma função e chamar outra. Tá? Nesse argumento aqui, print, ele vai exibir algo na tela. Aí o print seleciona melhor é a função. Só que dentro do argumento da função, eu tenho gerar população. Então o que é que está acontecendo? Primeiro, eu chamo a função gerar população. Ela cria uma população com 10 indivíduos de 6 genes. Depois eu envio essa geração para a função seleciona melhor. Essa função seleciona melhor me diz quem é o melhor indivíduo dessa geração gerada. Aqui ela está me dizendo que o melhor é um indivíduo que tem 49.000, certo? Ah, e lembrando, toda vez que eu estou chamando essas funções, toda vez que a função gera população é chamada, ela gera indivíduos aleatórios, né? Então as notas de lucro vão mudando. Aqui em cima eu tinha um lucro de 30.000, aqui agora é 49.000. Porque aqui são indivíduos gerados de forma aleatória, alguns podem ser melhor que outros, tá certo? E por enquanto ainda não é um algoritmo. Não é um algoritmo genético, eu estou mostrando as funções que compõem esse algoritmo. Depois todas elas vão trabalhar em conjunto. Não esqueçam isso. Então aqui por enquanto eu estou só mostrando as funções. Aqui, ó, essa próxima função é a soma avaliação. Soma avaliações. O que é que ela faz? Ela gera o bolo total de valores, que depois vão ser enviados para a roleta, né? Porque lá na aula de teoria eu mostrei um desenho de uma roleta, né? Só que aqui no Python, o que é que a gente faz? A gente soma todas as notas. Imagina que você tem 10 indivíduos e o lucro total desses indivíduos deu 100.000. Certo? Isso é o bolo total de valores. A roleta vai sortear algum valor entre 0 e 100.000. Essa função aqui, ela só faz isso, ela calcula o bolo total de notas. A próxima função, que é a seleciona pai, o que é que ela faz? Ela seleciona qual indivíduo que vai ser o pai. E o que é isso? É a roleta sendo girada. Eu giro a roleta. O que é que eu faço? A roleta vai selecionar um valor entre 0 e 100.000. Por exemplo, a valor 50.000. Aí agora eu vou ver qual indivíduo que corresponde ao valor de 50.000. Aí como é que é isso? Imagina que o primeiro indivíduo tem uma nota de 10.000. Ainda não é o que eu quero. Eu selecionei alguém que era 50.000, né? Eu selecionei o valor 50.000. O próximo indivíduo é 15.000. 10 mais 15, 25. Ainda não é o que eu quero. O próximo indivíduo é 15.000 também. Aí eu já tinha 25 mais 15, 40.000. Ainda não é o que eu quero. Aí o próximo indivíduo é 20.000 a nota dele. Tinha 40 mais 20, 60.000. Então veja, eu acabei de passar pelos 50.000 que foi sorteado, né? Então esse indivíduo agora de 20.000, ele vai ser um pai. A roleta define que ele vai gerar um filho. Esse é o método da roleta, sabe? De forma... Não é tão... Eu não faço uma exibição de uma roleta, né? Aquela aula da teoria, ela é só mostrando a ideia, que tem uma espécie de pizza que você vai fazendo sorteio. E o sorteio aqui, sendo posto em prática, são essas duas funções trabalhando juntas. A soma avaliações e a seleciona pai. Seleciona pai, calcula o bolo total e soma avaliações, calcula o bolo total e seleciona pai, faz o sorteio e define qual indivíduo corresponde ao ponto sorteado. Aqui, o próximo ponto é a função crossover. Como eu disse, é um operador genético que é usado para gerar novos filhos a partir dos dois pais, certo? A função crossover é chamada depois que a função seleciona pai já trabalhou. Tá? A função seleciona pai ela vai ser chamada duas vezes e gera dois pais. Aí eu envio esses dois pais para o crossover.
e esse crossover vai gerar os filhos. O que é que está acontecendo aqui nessa função? Eu faço o sorteio do ponto crossover. Eu pego, os pais têm o mesmo tamanho, né? Todos os indivíduos têm 6 genes. Eu faço um sorteio aqui entre 0 e 6 e 5. Um número de 0 a 5. Aí veja, agora eu vou gerar o filho. Imagina que eu sorteio o número 3, tá? No o gene 0, né, que é o index 0 desse cromossomo do filho. 0 é menor que o valor sorteado 3, né? Então, nesse caso, como é que vai ser composto esse primeiro gene do filho? Ele vai ser 60% do valor do pai, e 40% do pai 1 e 40% do valor do pai 2. Então, imagina que o gene 0, o index 0, que é o primeiro gene do pai 1 é 40.000, e o primeiro gene do segundo pai é 10.000. Então, o valor do primeiro gene do filho vai ser 60% de 40.000 mais 40% de 10.000. Esse vai ser o valor do primeiro gene. Aí a mesma metodologia pro gene pro index número 1, pro index número 2. Aí quando chegar no index número 3, mudou, né? Porque agora é maior que o valor sorteado. É quando é maior que o valor sorteado, aí é ao contrário. Os genes vão ser formados por 40% do valor do pai 1 e 60% do valor do pai 2. Por que eu fiz essa metodologia aqui? É só uma escolha minha. O programador tem liberdade para definir como é que ele vai tentar gerar maior variabilidade. Aqui eu estou misturando características de um pai e de outro, em proporções diferentes, dependendo do valor sorteado. Aqui, novamente, lá na aula, teoria, eu fiz os valores quebrados, né? Tipo, valores quebrados, eu estava usando bits, zeros ou 1, e aí eu só fazia uma partição nos pais. Mas aqui eu não estou trabalhando com bits, né? Não é 0 e 1, é valor contínuo. Esses valores aí que vocês podem ver, para cada tem 30.000, tem 10.000, tem 15.000, não tem sentido eu só quebrar. Aqui foi uma metodologia que eu pensei para tentar gerar variabilidade, tentar mesclar a característica dos dois pais, porque se os pais foram selecionados, é porque eles têm características boas que foram selecionadas pela roleta, porque eles têm notas boas, as notas deles são grandes, então eles tiveram facilidade em cair na margem sorteada pela roleta. Então aqui eu estou tentando mesclar essas características boas dos pais para tentar gerar filhos melhores ainda, tá? Aí aqui a próxima função é a função mutação. O que é que essa função está fazendo, né? Eu faço dois sorteios. Primeiro, eu faço um sorteio aqui, esse random, eu estou sorteando o valor entre 0 e 1, tá? E eu passo aqui, eu vejo se ele é menor que o valor de taxa mutação. Essa taxa mutação é um parâmetro que eu passo para a função. Pode ser qualquer valor que o usuário definir. Por exemplo, 0.5, 0.3, tá? Se o valor endon sorteado pelo Python, pelo compilador aqui, é menor que 0.3, eu faço uma mudança em um dos bits, em um dos genes, tá? Em um dos genes do cromossomo. Aí como que vai ser essa mudança? Eu faço outro sorteio. Sorteio de novo um valor entre 0 e 1. Esse valor é menor que 0.5? Se for, o gene que eu tô analisando, ele aumenta em 10% o seu valor. Se não, ele diminui em 10%. Normalmente, a função mutação ela é feita para agir, para ser ativada pouco. Porque, em teoria da natureza, a mutação também acontece pouco. Então, foi visto que aqui nesse parâmetro, você não pode passar um parâmetro muito alto para mutação. Você não pode passar 0.3, 0.4, 0.5. Normalmente você passa 0.05 ou 0.1, que são valores baixos, que tem pouca tendência de acontecer a mudança. A mudança vai acontecer em poucos casos. Isso é importante. Porque se a função mutação acontecer várias vezes para um mesmo indivíduo, as características que um filho herdou do pai vão ser perdidas. Agora, se a função acontece pouco, essa pequena mudança pode contribuir para melhorar ainda mais um filho. Ou também pode não ocorrer a mutação, e mesmo assim um filho pode ter características boas dos dois pais. Né? Então, vejam que durante aqui
esses comentários, eu estou sempre falando de possibilidades, porque aqui a gente está trabalhando, tem um espaço amostral de muitas soluções que tendem ao infinito, e eu estou sempre falando de coisas que podem acontecer, e eu tento estruturar a metodologia, estruturar todo o algoritmo da melhor forma para ele conseguir explorar todas essas possibilidades. Mas tem coisas que podem ou não acontecer. Só que, ao longo das gerações, eu estou analisando muitos indivíduos, e são muitas gerações. Então, vai ter momentos que a função mutação vai ocorrer. Não é sempre. Pode ter alguma geração que ela nunca ocorra, mas pode ter gerações que ela ocorra para todos os indivíduos. Vai depender dos valores sorteados aqui que eu não controlo. É algo aleatório. Eu só controlo o parâmetro que eu passo. O parâmetro da taxa de mutação. Agora, essa próxima função, aqui eu estou restaurando a população. Né? A cada nova geração, eu vou eliminar indivíduos da geração anterior e gerar uma nova geração que é composta de filhos da geração anterior. Aqui, ó, eu salvo o meu melhor cromossomo que eu tenho até então. Ele vai ser... Imagino que cada geração tem 100 indivíduos. Uma dessas vagas já é do melhor indivíduo que eu tenho até então. E as outras 99 vagas são geradas por filhos vindo do crossover e da mutação. Ó. Aqui eu estou fazendo a função seleciona pai. O que é que ela está fazendo, né? Ela seleciona dois pais, esses dois indivíduos vão gerar um filho. Esse filho vai para mutação e depois é adicionado na nova população. E eu faço isso até restaurar o tamanho da população original, que é 100. E aqui eu tenho a execução do algoritmo, que é a função que eu disse. Aqui é o algoritmo genético em si, aqui é a inteligência artificial. As pequenas funções que eu fui comentando aqui no código, elas estão todas relacionadas aqui, elas estão trabalhando em conjunto para otimizar ao máximo o lucro dessas campanhas de marketing, tá? E aqui eu tenho primeiro uma geração de população, eu gero a população de forma randômica, que é a forma aleatória, e depois aqui, ó, nesse loop for, eu vou fazendo as iterações para tentar ao longo das gerações criar um processo evolutivo de evolução, usando crossover, mutação, usando os operadores genéticos para otimizar ao máximo o lucro da empresa. E aqui eu tenho os dois parâmetros, e aqui nessa próxima célula são os dois parâmetros de entrada que eu quero mostrar para vocês. São só dois, tá? A quantidade de gerações e a quantidade de indivíduos em cada geração, tá certo? Aqui em cima, aqui ó, nessa função do algoritmo genético, eu estou definindo o tamanho da... Aqui, a taxa de mutação, né? Eu estou definindo aqui, eu botei 0.1, porque não é muito comum você mudar, tá? O valor da taxa de mutação. Aqui você pode vir aqui e colocar 0.05, 0.1. Mas como não é muito normal o usuário mudar o valor da taxa de mutação, então aqui eu não coloquei como um parâmetro do usuário mudar. Mas isso é facilmente mudável, tá? Dá para mudar também. Mas, bom, aqui ó, eu tenho o que eu tô definindo. São 100 gerações e cada geração tem 20 indivíduos, tá certo? E agora eu vou mostrar aqui para vocês esse algoritmo funcionando, tá? Vocês podem ver, ó, ele está começando em 62 mil, tá? O primeiro indivíduo, na primeira geração, o que foi gerado de forma aleatória, o melhor indivíduo que eu tinha lá era 62 mil. E veja que ele foi continuando como sendo o melhor pelas gerações. Ó. Por muitas gerações ele ainda era o melhor que eu tinha. Mas depois, ó, houve algumas mudanças. Ó. Agora o melhor é algum indivíduo que está gerando 67 mil de lucro, tá vendo? 67.967. O algoritmo está conseguindo, ó, 68 mil. Isso aqui o que é que significa? Que ao longo das gerações está sendo gerado um processo evolucionário que está melhorando as soluções que eu já tinha. Esse valor de 62 mil foi o melhor que eu tinha até então no início. E eu consegui, com os operadores genéticos, indo otimizar ao máximo essa campanha de marketing. Ó. E agora eu cheguei a 68 mil. Então aqui para uma empresa seria um aumento no lucro de 6 mil reais. Que dependendo do porte da empresa, significaria muito para o rendimento mensal. Vou rodar aqui de novo para vocês verem de novo a evolução do algoritmo. Vejam, ó, ele começou em 62 mil e terminou em 68. A próxima compilação, os valores não serão esses.
Ó, agora ele começou em 59 mil. É uma geração aleatória no início e depois ela vai evoluindo, ó. 60 mil agora, 61, 62, 63. Esses valores aqui mudando significam lucro, né? Qual é o melhor indivíduo que eu achei até então e qual é o lucro que ele está retornando para a empresa, certo? Ó, veja, nesse caso aqui, ó, ele começou em 59 mil e terminou em 68.790. Eu não me lembro exatamente qual foi o valor do outro anterior, mas aqui já houve um aumento para mais ou menos 9 mil, né? Já aumentou mais o lucro da... Né? Aqui foi outra situação, problema. E se vocês rodarem aqui esse código umas 50 vezes, vocês vão ver valores mais ou menos nessa margem, sabe? De 68, 69, talvez acima de 70 mil. E aqui vocês conseguem ver, ó, a evolução do processo, como o algoritmo conseguiu evoluir e melhorar o valor de lucro vindo das campanhas de marketing. Aqui, ó, nessa última célula, eu estou exibindo qual é esse meu melhor indivíduo que eu achei, tá? O indivíduo que traz o maior lucro, o maior retorno. E eu consigo, aqui é a nota dele, é 69.906. E eu consigo ver qual o valor que ele está enviando para cada uma das situações, para cada uma das campanhas de marketing. 37 mil, acho que o primeiro era o TikTok, né? Então ele está destinando 37 mil reais para as campanhas do TikTok. Aqui 38 mil para outro, 8.200 para outro, certo? E outra coisa, se vocês somarem esses valores, eles dão menores que 150 mil. Que eu tinha definido que 150 mil é o máximo que a empresa quer destinar para o marketing, né? E aqui eu vejo como que esses recursos podem ser alocados da melhor forma, cumprindo todas as restrições para cada campanha de marketing e cumprindo a restrição global, que era de não ultrapassar 150 mil reais, certo? E era isso. Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem me falar, que aí depois eu faço um vídeo tira dúvidas desse código e do outro código sobre a função matemática, tá? E eu posso tirar dúvidas também do vídeo de teoria.